Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma aplicação prática para o Triac, que ele funcionando como um dimmer. O dimmer vai controlar o brilho dessa lâmpada incandescente de 120 volts, porque a tensão da nossa rede aqui é 120 volts, mas se a sua rede for de 220, o funcionamento é exatamente o mesmo. A única coisa é que a lâmpada tem que ser para 220. Além de controlar o brilho da lâmpada, o dimmer pode ser usado para controlar a velocidade do motor, a temperatura de uma resistência elétrica, por exemplo. Nos chuveiros elétricos mais elaborados, o controle de temperatura é eletrônico. E naquele controle de temperatura, a gente tem um Triac. Só que, como vocês sabem, a corrente que um chuveiro elétrico consome quando está funcionando é na ordem de 20, 25, 30 amperes, dependendo do chuveiro. É claro que o Triac usado ali tem que ser um Triac que aguenta alta corrente. No nosso caso aqui é um Triac menor, porque ele só vai controlar o brilho dessa lâmpada. Então, para funcionar esse dimmer, além do Triac, que tem o terminal 2, terminal 1 e o gate, nós temos esse componente especial, que é um diac. Isso aqui, na verdade, ele funciona mais ou menos como dois diodos ligados em paralelo, só que um oposto ao outro, porque é um diodo próprio para corrente alternada. Você pode ver aqui pelo símbolo, é um símbolo de dois diodos, um ao contrário do outro. O diac ele tem a seguinte característica, ele funciona com tensão alternada, e quando a tensão ultrapassa o limite dele, né, ou a tensão dele, os diacs são indicados pela tensão, tem diac de 20 volts, de 25, de 28 volts e por aí vai. Quando a tensão ultrapassa o valor dele, ele conduz e vai polarizar aqui o gate do Triac. Tá, pessoal? Então nos dimmers, além do Triac, você vai encontrar no gate dele um diac, que é um diodinho especial, mas não é difícil de achar, você compra ele pela tensão. Aqui no nosso circuito nós temos um potenciômetro, um resistor, que vão servir para carregar esse capacitor aqui, ó, tá? Agora, outra coisa que eu quero que vocês observem, aqui eu coloquei como frequência da tensão alternada 2 Hz, mas vocês sabem que a frequência da nossa rede é 60 Hz. Eu coloquei esse 2 Hz aqui para vocês poderem visualizar a lâmpada funcionando, mas como um pisca-pisca, ou seja, a lâmpada ligando e desligando, né? Para vocês poderem visualizar a intensidade de brilho médio que ela vai apresentar. Então nós vamos ligar o circuito aqui. Então observe, enquanto o potenciômetro estiver em 100%, ou seja, quando ele estiver com a resistência dele no máximo, a lâmpada não acende. Agora, à medida que a gente vai diminuindo a resistência, chega num ponto que a lâmpada já começa a piscar, tá vendo? Ó? Com um brilho relativamente fraco. Agora, se eu colocar o potenciômetro no mínimo, olha o que vai acontecer, a lâmpada vai piscar com um brilho mais forte. Então, à medida que eu vou aumentando o potenciômetro, o brilho da lâmpada vai diminuindo, tá vendo? Ó? Ah lá, vai diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai ficando fraquinho, ó, bem fraquinho aqui, ó. Até uma hora que ela apaga de vez. E do outro lado é o contrário, ó. À medida que eu vou diminuindo o potenciômetro, ele vai aumentando o brilho da lâmpada, tá? Então agora eu vou explicar como é que funciona esse circuito. Lembrando que esse dimmer aqui é um dimmer bem simples. Os dimmers mais elaborados, ao invés de um capacitor, tem dois, tem um resistor entre eles, para não deixar que ruídos atrapalhem o funcionamento. Esse aqui é um dimmer bem básico. Então vamos ver como é que ele trabalha. Quando eu ligar o circuito, aqui eu vou ter uma tensão alternada, que ela vai do zero até o valor máximo, positivo, depois ela diminui para zero, inverte a polaridade, atinge o valor máximo negativo e volta para o zero, e aí o ciclo se repete. Na verdade, conforme eu expliquei para vocês, o Triac não vai controlar a corrente pela lâmpada. Ele apenas vai ligar e desligar a lâmpada de tal modo que, no mesmo intervalo de tempo, se a lâmpada ficar mais tempo acesa e menos tempo apagada, ou mais tempo ligada e menos tempo desligada, ela vai ter um brilho médio mais forte. A sua vista vai enxergar um brilho médio mais forte. Agora, se ela ficar mais tempo apagada e menos tempo acesa, ou seja, mais tempo desligada e menos tempo ligada, ela vai ter um brilho médio mais fraco. Então, na verdade, o brilho da lâmpada vai estar relacionado com o tempo que ela fica ligada e desligada. E isso quem vai controlar é o Triac. Então, conforme eu falei, aqui eu tenho uma tensão alternada. Aqui no terminal do capacitor, quando a tensão no capacitor atingir os 20 volts, supondo que esse diac aqui seja de 20 volts, aí sim ele vai conduzir, vai acionar o gate do Triac e vai fazer a lâmpada funcionar, vai fazer circular a corrente pela lâmpada e a lâmpada vai acender. Enquanto a tensão no capacitor não chegar nos 20 volts, o diac não conduz, não aciona o Triac e não acende a lâmpada. Basicamente é isso que funciona. Então vamos supor que o potenciômetro está com o valor máximo, ou o valor mais alto, né? Que no caso é 500K,
Vamos supor que ele está no seu máximo, ou próximo do seu valor máximo. Quando isso acontece, aqui a tensão ela vai do zero até o valor máximo, supondo que o valor máximo positivo dela seja 120 volts. Então vamos supor, eu vou explicar isso com números para vocês entenderem melhor, tá? Então vamos supor que ela vai do 0 até o 99 volts. Quando ela for do 0 até o 99, devido ao valor alto desse cara, esse capacitor não vai chegar até os 20 volts necessários para o DIAC. Agora, quando a tensão chegar nos 100 volts, aí sim eu já tenho nível de 20 volts aqui para fazer funcionar o DIAC, o TRIAC e acender a lâmpada. Olha, então quer dizer que dessa tensão aqui, a lâmpada só vai acender quando ela chegar em 100 volts. E vai continuar acesa do 100 ao 120, do 120 ao 100, de novo, quando ela começar a diminuir. Aí o capacitor mantém a carga. Só que quando a tensão baixa de 100 volts, aí a tensão aqui já fica menor que 20, o DIAC corta, esse cara corta, a lâmpada apaga. Então, enquanto a tensão cair para o zero, inverter a polaridade, chegar até o menos 99 volts, porque aí o capacitor descarrega e carrega de novo, só que com tensão negativa. Enquanto aqui em cima tiver menos 99 volts, não tem menos 20 aqui, não é suficiente para conduzir o DIAC, o TRIAC e a lâmpada. Quando a tensão aqui em cima chegar no menos 100, aí sim eu chego no menos 20 aqui no capacitor, que vai fazer conduzir o DIAC, o TRIAC e acender a lâmpada de novo. Ah, então quer dizer que agora a lâmpada só vai ficar acesa do menos 100 ao menos 120, de novo ao menos 100, quando a tensão começa a ir de novo para o zero. Ah, olha que interessante. Então quer dizer que quando o valor desse potenciômetro está alto, apenas um pequeno trecho do ponto positivo da tensão e num pequeno trecho do ponto negativo é que a lâmpada fica acesa. O resto do período a lâmpada fica apagada. Ah, então quer dizer que num ciclo inteiro da tensão alternada, a lâmpada fica pouquíssimo tempo acesa e muito tempo apagada. Ela fica apagada do 0 ao 99, acende do 100 ao 120, do 120 ao 100, apagada do 99 ao menos 99, acende no menos 100, fica acesa até o menos 120, menos 100, depois apaga de novo. Então, como ela fica mais tempo apagada, a gente vê um brilho médio bem fraco, tá, pessoal? Agora, vamos supor que eu coloco o potenciômetro do outro lado, tá? É que aqui o circuito está desligado, é por isso que eu não acendeu a lâmpada. Mas a gente pode ligar o circuito. Quando eu coloco o potenciômetro no mínimo, aí o que acontece? Quando a tensão for do 0 até o 20 volts, por exemplo, aí já a tensão já chegou o suficiente, do 0 ao 20, quando chegou no 20 já tem tensão aqui suficiente para conduzir o DIAC, o TRIAC e a lâmpada vai ficar acesa a partir dos 20 volts. Então a lâmpada vai ficar acesa do 20 até o 100, depois até o 20 de novo, aí depois ela apaga, a tensão cai, inverte a polaridade, daí ela no menos 20 vai descarregar e carregar de novo esse capacitor, só que com polaridade ao contrário. Quando chegar no menos 20, de novo vai conduzir esse cara, vai conduzir esse, acende de novo a lâmpada. Então quer dizer que quando esse resistor está com o valor mais baixo, no ciclo todo da tensão alternada, em boa parte do ciclo, quase todo o ciclo, a lâmpada fica acesa, ou seja, o TRIAC fica conduzindo. Então, como a lâmpada fica muito mais tempo ligada do que desligada, você vê um brilho médio dela bem forte, ou o brilho total, dependendo do circuito do dimmer. Beleza, pessoal? Então é assim que trabalha um dimmer. O TRIAC controla quanto do ciclo da tensão alternada a lâmpada vai ficar acesa e quanto do ciclo ela vai ficar apagada. Depende do valor deste potenciômetro. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, like. Se você não gostou, pode dar o dislike aí, fique à vontade. Só sejam educados nos comentários. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Inscrevam-se no canal. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.